Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que hoje eu inicio aí a gravação de mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do amigo. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter todo o nosso curso disponível, todas as informações, listas de exercícios, links interessantes, orientações de estudos e o acesso aí ao YouTube, ao nosso canal Química do Amigo, onde a gente tem 3 blocos com aulas, um bloco com dicas do amigo e um bloco com resoluções de exercícios. Nos últimos meses eu publiquei um mini bloquinho com as estruturas, né, comentando um pouco sobre a estrutura dos principais vestibulares, a saber, Enem, Unesp, Unicamp, Fuvest e ITA, né, são os principais vestibulares aqui daqui de São Paulo, né, que é onde eu me localizo, mas precisamente na região do ABC. Bom, agora que você já fez a sua inscrição, você já se inscreveu aí no vestibular que você tanto sonha, que você tanto almeja, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o conteúdo de Química que cai nestes vestibulares. Pessoal, antes de mais nada, eu queria colocar para vocês que isso aqui não é um teste de previsão, né? A gente não está aqui com uma bola de cristal tentando imaginar o que vai ser cobrado na prova do Enem, por exemplo. Isso não existe, tá? Mas o que existe é uma análise de tendência. Então eu peguei os vestibulares de 2011, desde 2011 até o último vestibular de cada uma dessas universidades e eu analisei todas as questões. Peguei essa minha análise, fiz uma planilha, planilhei esses dados e agora eu vou falar com vocês quais foram os conteúdos mais cobrados em cada um desses vestibulares. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem. Sempre no início eu dou um panorama geral do que eu acho do vestibular, do tipo de questão. Depois eu entro realmente nos conteúdos e dou algumas dicas para você. Então você que estudou aí os seus 3 anos do ensino médio, ou você que estudou no cursinho, você que se preparou para o vestibular, esse vídeo é para você. É para dar aquelas dicas finais, aquela última refinada, porque os vestibulares apresentam tendências. E aí é legal o professor te falar aquela última dica, aquele último toque, para que quando você faça a prova você lembre-se, putz, o professor falou isso, então eu vou assinalar isso. E esse é o nosso intuito aqui, tudo bem? O Enem, como todos sabem, é o maior vestibular do Brasil. Pelo menos assim o é até agora, o ano de 2016, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Espero que continue assim. É uma forma bastante justa de ingresso às grandes universidades federais, né? Porque antigamente, se você quisesse, por exemplo, entrar na Federal do Ceará, você tinha que ir até o Ceará para prestar uma prova. Se você quisesse entrar na Universidade de Brasília, você tinha que ir até Brasília. Se você quisesse prestar o vestibular da Federal de Minas Gerais, você ia ter que ir até Belo Horizonte para poder prestar a prova. Hoje em dia não. Hoje em dia você faz a prova na tua cidade e, por um critério justo de nota, você é classificado e você escolhe onde você quer estudar, né? Então a gente espera que continue assim. Se por um acaso mudar, a gente aqui da região do ABC é privilegiado, porque a gente tem a Federal do ABC aqui, uma grande universidade. Enfim, a gente não ia perder tanto, mas eu tenho certeza que é melhor para você jovem que o vestibular, que o Enem continue no formato que está. Vamos lutar para isso. Tudo bem? Pessoal, como ficou essa análise? Eu peguei de 2011 até agora. Então eu vou comentar aqueles conteúdos que caíram todos os anos. Não estou dizendo que vai cair este ano, mas há uma grande probabilidade. Se a prova cobrou todos os anos cálculo estequiométrico, por que será que não vai cobrar esse ano? Né? Tudo bem, tem conteúdo que pipoca na prova, de repente uma hidrólise salina cai num ano, depois fica 4 anos sem cair, depois cai de novo, uma propriedade coligativa. Mas tem alguns conteúdos que são cobrados sempre. E é essa análise que eu fiz, né? Questão por questão. Peguei todos os Enems, porque se você não sabe, o Enem ele é aplicado lá, esse ano será aplicado no dia 5 e 6 de novembro, né? Os primeiros sábado e o primeiro domingo do mês de novembro, mas depois tem uma nova aplicação para as pessoas privadas de liberdade, chama-se Enem PPL. Isso mesmo, né? Para aquelas pessoas que têm a privação da liberdade,
liberdade, eles também fazem um Enem, no mesmo molde do que você faz, com o mesmo nível de questões. Também tem alguns locais onde a primeira aplicação é inviável, inviabilizada por algum problema, alguma catástrofe, alguma enchente, alguma coisa. Então há uma segunda aplicação do Enem. Então eu peguei inclusive essas provas para poder analisar, para fazer uma análise aí o mais completa possível para você. Tudo bem? Vamos lá então. Eu vou comentar primeiro aquelas questões que caíram todos os anos. Depois eu comento aquelas questões que só não caíram em um ano, dos anos que eu analisei, e depois eu dou uma passada muito rápida sobre as questões que não caíram em 2 anos. Tudo bem? Vamos aí, uma ordem, né? Bem lógica, como eu sempre gosto de fazer. Pessoal, o que caiu todo ano e que a gente incluiria aí no bloco 1, o bloco das aulas de Química Geral? Pessoal, forças intermoleculares. Ó, eu vejo que desde 2011, todo ano cai. Teve um ano que caíram 3 questões sobre forças intermoleculares. Então cabe a gente falar um pouquinho sobre força intermolecular. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é que o estado físico de cada uma das substâncias tem a ver com a proximidade das moléculas, né, com a organização das moléculas. Então no estado sólido as moléculas estão muito próximas e organizadas. Quando você aquece e você faz uma fusão, você enfraquece essa força que mantém as moléculas unidas. Você dá uma liberdade de movimento para elas. Se você continuar aquecendo, se você continuar fornecendo energia para isso, você rompe as forças intermoleculares. Isso é uma pegadinha, muitos vestibulares colocam que quando você, por exemplo, faz a ebulição da água, e eles colocam ebulição ou calefação para te induzir a uma resposta errada. Quando você faz ebulição ou calefação, que é a mudança instantânea do estado líquido para o estado gasoso, né, da água, você não está rompendo as ligações covalentes dos átomos que compõem a molécula de água. Você simplesmente está rompendo as ligações, as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas de água. Tudo bem? Forças intermoleculares a gente tem basicamente 3 tipos. Dipolo induzido, que aparece nas moléculas apolares, as moléculas que não têm um dipolo, tudo bem? A somatória dos polos dá 0, né? Você tem o dipolo permanente, que é nas moléculas polares, e você ainda tem um terceiro tipo de força, que é a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Antigamente a gente chamava de ponte de hidrogênio, hoje a gente chama de ligação de hidrogênio, que é uma molécula, que é uma força mais, é uma interação mais forte que as outras. É uma molécula polarzona, né? Vamos colocar assim. Então você tem apolar, dipolo induzido, polar, dipolo permanente e polarzona, ligação de hidrogênio. O que deixa a molécula polarzona? Você tem uma diferença grande de polaridade. Você tem as 2 pontas daquela fila de eletronegatividade. Lembra aquela frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital? Fui ontem no... Aqui os 3 primeiros, flúor, oxigênio e nitrogênio. E hospital, o hidrogênio aqui o último. Então quando tiver hidrogênio ligado a qualquer um destes átomos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, é uma das opções, você tem um tipo de interação um pouco mais intensa, chamada de ligação de hidrogênio. Importante que se eu tenho 2 moléculas apolares, dipolo induzido dessa, dipolo induzido dessa. Se eu tenho uma molécula apolar e uma polar, dipolo induzido dessa, dipolo permanente dessa. Se eu tenho 2 polares, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E se eu tenho uma polar com ligação de hidrogênio e outra polar, eu tenho ligação de hidrogênio, dipolo permanente. Tudo bem? Caiu um ano no Enem uma questão lá das fraldas descartáveis contra as fraldas de pano, onde ele colocava uma ligaçãozinha iônica, né? Um pontinho lá que tinha ligação iônica. Pessoal, apareceu ligação iônica, esquece, é a mais forte de todas. Tudo bem? Quando a gente vai fazer a comparação, então, pegando o gancho aí dessa questão, quando a gente vai fazer a comparação das propriedades físico-químicas das substâncias, né, você tem 2 análises a ser feitas. Em cima da força intermolecular, você analisa a força quando as massas são próximas, ou então você pode analisar o tamanho da molécula quando as forças forem iguais, né? Raramente vai ter uma questão que vai pedir moléculas com tamanhos diferentes e forças diferentes, né? Não tem muita lógica isso, né? Então você vai analisar sempre em cima de um critério. Tudo bem? Ou força ou tamanho. Quanto maior é a intensidade da força, lembrando, ligação de hidrogênio é mais intensa, dipolo permanente intermediário e dipolo induzida menos intensa. Quanto maior for a força intermolecular, maiores serão os pontos de fusão e ebulição dessa substância.
Outra coisa, na química a gente tem um princípio que é bastante importante, que é o semelhante dissolver o semelhante. Ou seja, moléculas polares dissolvem e se dissolvem bem em outras moléculas polares, em solventes polares, e moléculas apolares dissolvem bem em moléculas apolares. Polar não dissolve a polar, tudo bem? Aí existem aquelas moléculas que têm o duplo caráter, né? Ela pode se dissolver tanto em moléculas, em meios polares ou em meios apolares. O detergente é um excelente exemplo. O detergente tem uma cabeça polar, que dissolve bem na água, e tem uma cauda apolar, que dissolve bem no óleo. É por isso que você consegue fazer a limpeza aí com detergente, beleza? Um outro assunto que é bastante cobrado no Enem, todos os anos caiu, foi o cálculo estequiométrico, aquele famoso que você ama aí nas aulas de química, né? Aqueles cálculos que você diz que não entende, mas quando o professor resolve na lousa é a coisa mais fácil do planeta, né? Uma coisa que o Enem particularmente cobra bastante são reações em sequência. Ele coloca lá uma sequência de reações, então ele te dá um dado sobre o reagente que está lá na primeira etapa e te pergunta alguma coisa sobre o produto que está lá na última etapa. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essas reações e tentar equacionar, tentar montar uma equação única, né? E como que você faz isso? Você pega o produto da equação A, provavelmente ele é reagente na equação B, né? na reação na equação B. E você vai juntando isso e vai montando uma única equação. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é que os coeficientes estequiométricos obtidos no balanceamento, eles indicam a proporção em mol de cada um dos reagentes e produtos da sua reação. Uma vez que você tem essa proporção em mol, galera, fica muito fácil fazer a conversão, porque você sabe que um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou átomos, ou elétrons, ou prótons, enfim, você sabe tudo isso. Um mol equivale a uma quantidade, que é 6 vezes 10 a 23. Um mol também equivale à massa molar atômica ou massa molar molecular da sua substância. Tudo bem? Por exemplo, a água é 18 unidades de massa atômica. Então, uma molécula de água, ela tem 18 unidades de massa atômica, né? Essa é a massa de uma molécula de água. Agora, se eu quiser falar de um mol de moléculas de água, ou seja, de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, eu uso o mesmo número e mudo apenas a unidade, 18 gramas. Olha só que estratégia interessante, né? Então, se o cara te dá as massas atômicas, você calcula a massa molecular e ela é equivalente à massa molar, porém em gramas. Um outro detalhe que é importante você lembrar é que quando eu tiver um mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão, também ele ocupa um volume fixo. No caso, 22,4 litros ou 22,7. Vai depender da unidade de pressão que se esteja trabalhando. O exercício é obrigado a te passar essa informação, fica tranquilo. Então você sabe que você pode converter mol para quantidade, para massa e para volume, né? Guarda essas 3 conversões e resolve o exercício. Uma última dica, sempre que o exercício falar em rendimento, você tem que olhar para alguma coisa em relação aos produtos, e sempre que ele falar em pureza, você tem que olhar para os reagentes. Fique muito esperto com isso. Do bloco 1 é só. Do bloco 2, galera, a questão que cai todos os anos, o conteúdo que cai todos os anos é concentração das soluções. Pessoal, concentração de solução, coisa mais fácil que tem. Soluto sobre solução, ponto final, acabou, não tem mais o que falar. O que o exercício vai brincar é com unidades. Se o soluto tiver em gramas e a solução tiver em litros, você tem a tal da concentração comum, ou, como aí o PAC pede para que a gente fale agora, concentração em gramas por litro. Se o soluto tiver em mol, ou seja, quantidade de matéria, e a solução tiver em volume, tiver em litros, você tem a concentração molar, ou concentração em mol por litro. Se eu tiver os dois, tanto soluto como solução em massa ou em volume, você tem os títulos. Título em massa ou título em volume. Você ainda pode calcular as frações, né? Que por exemplo, fração molar é o número de mol do soluto sobre o número de mol da solução.
né? Que é o soluto mais o solvente. E você pode também calcular a fração molar do solvente, é o número de mol do solvente sobre o número de mol da solução. Também, assim como o título é um número adimensional e que tem um valor menor ou igual, menor, né? Não nunca igual, menor que 1. Aí a gente costuma o título representar em porcentagem. A gente pega o resultado e multiplica por 100. Por exemplo, o título deu 0,2. Isso significa que tem 20% de soluto na minha solução. Um outro detalhe muito importante no Enem é muito cobrado ppm e ppb. ppm, partes por milhão, uma parte em 1 milhão de partes, ou então existe uma unidade muito usada para o ppm, que é miligramas por quilo. Você fala, pô, mas miligramas por quilo não é ppm, professor? Lógico que é. Pega 1 quilo e passa para gramas, 1000, né? Pega 1000 gramas e passa para miligramas, 1 milhão. Então, miligramas por quilo é a mesma coisa que ppm. Assim como miligramas por tonelada é a mesma coisa que ppb, ou partes por bilhão. Também pode ser que cobre alguma unidade nesse sentido. Um outro detalhe, um outro conteúdo que cai todo ano é o conteúdo da eletroquímica. Esse conteúdo aí que a galera, quando vê, não entende absolutamente nada, uma coisa bastante abstrata, né? Mas enfim, é um conteúdo bastante importante. Né? Eletroquímica é quando a gente tem a relação entre energia química, presente aí nas ligações entre os átomos, e energia elétrica. Quando a energia química se converte em energia elétrica, eu digo que o processo é espontâneo, estou diante de uma pilha. Agora, quando eu preciso de energia elétrica para promover uma reação química, eu tenho o que eu chamo de eletrólise, processo não espontâneo. Pessoal, o que vocês têm que lembrar disso aqui? Primeiro são reações de óxido-redução. NOx e óxido-redução tem a ver com as ligações. As ligações têm a ver com distribuição. Distribuição tem a ver com modelo. Resumindo, a química está toda interligada, né? Muito importante que você tenha consciência disso. Se você aprendeu NOx, aprendeu ligação, gente, eletroquímica é a coisa mais fácil do planeta. Pilha, você tem duas semicélulas, onde em uma eu tenho um metal mergulhado em uma solução do seu cátion, na outra eu tenho um outro metal, que são os meus eletrodos, os metais, mergulhado em uma solução do seu cátion. Pessoal, normalmente, à esquerda de quem está vendo o exercício, fica o tal do anodo, que é aquele metal mais reativo. Para você lembrar quais são os metais reativos, eu tenho uma frasezinha que não vai englobar todos os metais, mas dá uma boa ideia para vocês. Você vai lembrar sempre da frase, ó, 12 alunos zoaram Fernando hoje. 12, família 1 e 2. Família 1A, família 2A. Alumínio, zoaram zinco. Fernando, ferro. Hoje, hidrogênio. Justamente, hidrogênio é o nosso eletrodo padrão, né? A nossa referência. Todos os potenciais foram medidos em relação ao potencial do hidrogênio. Depois, esses metais que eu falei, até o hidrogênio, né? Eles são os metais não nobres, os metais mais reativos que têm maior tendência a oxidar. Oxidação, perda de elétrons. Do outro lado, depois do hidrogênio, você tem que lembrar cobre, prata e ouro. Cobre, prata e ouro. Cobre, prata e ouro são os chamados metais nobres, aqueles que têm tendência de reduzir. Então, se eu pego, por exemplo, uma lâmina de zinco mergulhada em uma solução de zinco, uma lâmina de cobre mergulhada em solução de cobre, a tendência é de que o zinco perca elétrons. Aí o átomo de zinco sai da forma metálica e vai para a solução. Uma vez que este átomo de zinco metálico vira um cátion zinco, ele perde 2 elétrons que passam por um fio, vão encontrar o eletrodo de cobre do outro lado. Esse eletrodo de cobre fica cheio de elétrons e o cátion cobre que está na solução cata esses elétrons e sofre a redução. Cata os elétrons, por isso esse lado chama cátodo, e o outro lado onde ocorre a oxidação chama ânodo. Se você sabe um lado, você automaticamente sabe o outro, porque é tudo invertido. Vamos lá, cátodo ou cátodo é onde ocorre a redução, consoante com consoante. Anodo, ocorre a oxidação, vogal com vogal. Na redução, o átomo recebe elétrons. Na oxidação, ele perde elétrons. A concentração da solução vai aumentar
No anodo, porque o zinco saiu da forma metálica e foi para a solução. Então aumenta a concentração de cátions zincos. Porém, a massa do eletrodo ela diminui, porque está perdendo massa, está perdendo material. Já do outro lado, tudo ocorre ao contrário. A concentração de cátion cobre diminui na minha solução e a massa de cobre no eletrodo aumenta. Essa pilha não tem vida. Para a pilha sobreviver, existe um negócio chamado ponte salina, que conectará as duas soluções de modo que possa haver a transferência de cátions e ânions, ou seja, a transferência de íons. Imagina que o lado onde está o zinco ficou rico em cargas positivas. O ânion da ponte salina migra para lá, para neutralizar. Ânion vai em direção ao anodo. Olha quanta coisa para você poder associar, né? Não é possível que você não vai lembrar de pelo menos uma dessas, né? E do outro lado, o cátion cobre foi para virar metal, então ficou deficiente de cátion. O cátion da ponte salina migra para o cátodo, beleza? Duas semi-reações, maravilha. Eletrólise. O pessoal acha que eletrólise é tudo ao contrário, não é. Na eletrólise você continua tendo um cátodo e um ânodo, um catodo e um anodo, onde no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação. Então qual é a diferença? A diferença é a polaridade, o polo. Lá na pilha, o elétron sai do anodo e vai em direção ao catodo. Portanto, o catodo que está atraindo esse elétron, ele é o polo positivo. Já o anodo é o polo negativo. Na eletrólise é o contrário. O catodo é que está recebendo o elétron. Então, o eletrodo que geralmente é inerte, isso é importante, não é sempre, mas geralmente é inerte, ele fica todo cheio de carga negativa. Lá na eletrólise eu tenho o cátion. O cátion vai ser atraído pelo catodo e vai ocorrer a descarga catódica. O que é isso? É o cátion pegar um elétron e virar metal. Já do outro lado, né, já no outro eletrodo, porque na eletrólise você tem uma única cuba, né, você tem um único recipiente, diferente da pilha que a gente tem dois, ou um com uma membraninha separando os lados. Lá na eletrólise você tem um recipiente só. Então você tem um lado negativo que vai atrair o cátion, é o cátodo, o cátion reduz, e do outro lado você tem um eletrodo, né, do lado você tem um eletrodo negativo, positivo, que vai atrair o ânion, que é o anodo. Uma vez que esse ânion geralmente é um não metal, na descarga anódica a gente tem a formação de uma substância simples, normalmente Cl2, Br2, F2 ou O2. Eletrólise existem dois tipos, a ígnea e a aquosa. A ígnea é quando eu tenho uma substância, normalmente um sal, fundido. Veja bem, fundido. Aqueço até a fusão, na fusão eu rompo essa interação e eu tenho cátion e ânion na minha solução. A eletrólise em solução aquosa é aquela onde eu tenho a água. Qual a diferença? A diferença é que na eletrólise em solução aquosa, a água vai competir com o cátion e com o ânion. Quando que a água ganha? A água ganha quando ela for mais reativa, quando ela tiver a maior tendência de reagir. Lá na nossa eletrólise, quem tem muita tendência de reagir, né? Existe uma filinha com as reatividades. Então eu vou dizer para vocês. Quem não tem prioridade, ou seja, quem perde para a água, os cátions da família 1A, 2A e o alumínio, porque eles não querem reduzir em hipótese alguma. E no cátodo tem a redução, né? Quem vai reduzir a água? Quando a água reduz, eu produzo gás hidrogênio e o meio fica básico. Se tiver qualquer outro metal como cátion, ele vai ganhar da água. Tudo bem? Então tem essa prioridade. Família 1A, 2A e alumínio perdem para a água. Tem a água, que quando reduz forma hidrogênio e hidroxila, gás hidrogênio e hidroxila, o meio fica básico, e todos os outros metais. Maravilha? E os ânions, professor? Vamos lá, os ânions. Quem perde para a água? Os ânions oxigenados e o fluoreto. Depois vem a água, quando a água oxida, forma oxigênio e o meio fica ácido, forma oxigênio 4H+, e depois todos os outros ânions. Os ânions mais comuns de aparecer: cloro, bromo e iodo. Raramente vai aparecer um outro ânion que não seja esses. Tudo bem? Essa é a parte de eletroquímica, então.
Já na parte de orgânica, o que mais é cobrado? As funções, né? O que mais cobra são as funções orgânicas. Você tem que lembrar lá que a gente tem várias funções orgânicas, né? A primeira que você deve ter estudado no colégio foi álcool, depois tem aldeído, cetona. Se o teu colégio foi bom, você estudou enol também. Depois vem o éter, éster, amina, amida, nitrila e assim sucessivamente. Todas aquelas ácidos carboxílicos, sais de ácidos carboxílicos, os aletos orgânicos, enfim, uma série de funções aí para que você possa identificá-las em uma molécula. Mas o principal tópico, gente, é o tópico das reações orgânicas, pelo amor de Deus. Reações orgânicas são várias, uma vez que a gente tem milhões de compostos orgânicos, tem muita reação para obter esses compostos. As principais: substituição, adição, eliminação. Aí tem as condensações, né, quando você junta as moléculas. Enfim, todas as reações orgânicas é importante você dar uma estudada, tudo bem? Legal você saber um pouquinho de mecanismo, que no nosso canal a gente publica, né? Eu estou publicando agora aí as aulas de reações orgânicas, né? Dá uma olhadinha lá na aula de introdução, onde a gente fala um pouquinho sobre todas. É legal você ver isso. Uma reação que é muito legal de ser cobrada são as esterificações, ou seja, a formação de ésteres. Esterificação é a reação entre um ácido orgânico e um álcool orgânico, né? Você vai tirar uma água, você vai juntar essas duas moléculas, fazer uma condensação delas e vai tirar uma água. Quando você faz isso, você forma um éster. Muito importante você saber essa reação, pode ser que ela caia no Enem. Pessoal, os itens agora que foram cobrados, ou seja, que não apareceram apenas em um ano do Enem, aí nos últimos, desde 2011. Do bloco 1 eu posso destacar aí os temas separação de misturas e poluição. Né? Poluição é um tema que vai estar sempre presente aí, porque a contextualização do Enem está presente em quase todas as questões, algumas contextualizações aí um pouquinho forçadas, mas enfim, parece contextualização em todas. Separação de misturas. Eles adoram cobrar floculação, flotação, separação magnética, as dissoluções fracionadas e as destilações, tanto a simples, quando eu tenho líquido e sólido homogêneo, como a destilação fracionada, quando eu tenho dois líquidos que se misturam de forma homogênea aí, tá? Separação sempre aí feita por diferença de ponto de ebulição, tá bom? São os temas principal aí de separação de misturas que pode aparecer. Poluição, eles podem falar sobre chuva ácida, sobre o efeito estufa, sobre o buraco na camada de ozônio, enfim, é uma química aí mais genérica, que eu tenho certeza que você aí vai ter facilidade para responder a questão. Agora, do mais, o que não caiu em 2 anos, né? Do bloco 1, funções inorgânicas, tem que lembrar lá que existe ácido, base, sal e óxido. Reação entre um ácido e base forma sal e água, que é um óxido, tudo bem? Você tem que lembrar que existem as reações de dupla troca, onde ela vai ocorrer quando formar um sal menos solúvel, uma substância menos solúvel, pode ser um sal ou uma base, onde pode formar também uma substância mais fraca, uma substância mais volátil, né? Ou uma substância instável, né? Tem aí umas regrinhas, é bom você pegar e dar uma olhadinha nisso, não cai todo ano, enfim, mas é bom dar uma olhadinha. E os conteúdos basicões, né? Equilíbrio químico são as reações reversíveis, aquelas reações que ocorrem em 2 sentidos. O equilíbrio químico tem a ver com pH e POH, né? É daí do equilíbrio químico, do equilíbrio da água, né? Da água com seus íons, H+ e OH-, que vem toda a ideia de pH, todas as definições de pH. Importante você lembrar uma coisa: quanto mais ácida for a substância, maior será a concentração de H+, portanto, menor será o pH. pH, todo Pzinho na química, é menos log daquela coisa. Por exemplo, pH menos log de H+, pOH menos log de OH-, PAG menos log da concentração de prata, pKa menos log do Ka. Né? Sempre que a gente tiver esse pezinho, é menos log de alguma coisa. Importante você lembrar disso. No Enem tem bastante questão, né? Só não caiu em 2 anos, né? Sobre equilíbrio. E uma coisa que é interessante é o deslocamento do equilíbrio. Lembra que você tem 3 fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Catalisador não desloca equilíbrio, pelo amor de Deus, tem que lembrar disso, tudo bem? Concentração aumentou de um lado, vai para o outro.
diminuiu de um lado, vem para o mesmo, sempre no intuito de repor. Pressão, aumentou a pressão, diminuiu o volume, desloca para onde tem menos moléculas gasosas, diminuiu pressão, aumentou o volume, desloca para onde tem mais moléculas gasosas. Se você esquentar, você aumentou a temperatura, você desloca para o lado que absorve temperatura, esse lado endotérmico da reação. Se você resfriou, você desloca para o lado que libera calor da reação, o lado exotérmico. E para finalizar aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre radioatividade. Radioatividade cobra bastante também no Enem, então fica esperto. A gente tem as emissões radioativas, você tem aí as partículas alfa, a partícula beta e você tem a radiação gama. Partícula alfa é um núcleo de hélio, número atômico 2, número de massa 4, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Quando um átomo emite uma partícula alfa, o número atômico dele diminui 2 unidades e o número de massa diminui 4 unidades. Se um átomo radioativo, um núcleo radioativo emite uma partícula beta, você vai aumentar um número atômico e manter o número de massa. O que é isso? É quando um nêutron vira um próton, né? Um nêutron se transforma em um próton e emite um elétron. Tudo bem? É isso que acontece. Meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos percam a sua ação. Tem tempos de meia-vida, por exemplo, sei lá, o tempo de meia-vida é 50 anos de alguma coisa. Então eu tenho lá uma amostra que tem 100% daqueles átomos, passa 50 anos eu tenho só 50% dos átomos radioativos, passa mais 50 anos eu tenho metade dos 50%. Não é 100, 50, 0. Muito cuidado, é 100, 50, 25, 12,5, 6,25 e assim sucessivamente. Tudo bem? Fica bastante esperto com isso, também é importante. E fissão e fusão nuclear. Fissão, quebra. Fusão, junção. Fissão nuclear acontece com os átomos de urânio. Vai formar criptônio e bário, né? Só um exemplo. Fusão, átomos de hidrogênio, mas não é o hidrogênio comum, não é o prótio. É o deutério e o trítio, são hidrogênios, são isótopos do átomo de hidrogênio. Juntou um prótio, um deutério, com um trítio, você forma um átomo de hélio e libera muita energia. É a tal da fusão nuclear, que é o que nos abastece de energia aí, desde sempre, né? Que são as reações que ocorrem no Sol. Beleza? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar aí do Enem, né? Eu sei que ficou uma aula longa, porque a gente discutiu cada um dos tópicos. Na sequência eu vou gravar um vídeo falando sobre a Unesp, depois a Unicamp, FUVEST e por fim o ITA. Eu desejo do fundo do meu coração, você aí que é meu seguidor, você que está inscrito no meu canal, que você faça um excelente Enem, que você tenha muito sucesso nessa prova. Estamos aí a 1 mês da prova, estou gravando esse vídeo no início do mês de outubro, no início do mês de novembro você estará lá recebendo o seu caderno coloridinho, com uma frasezinha bonita aí de incentivo na capa, qual quando você abrir aquele caderno a partir da 46ª questão do primeiro dia, você entra nas ciências da natureza. Dessas 45 questões, 15 são de química. Eu tenho certeza que isso que a gente falou aqui dá uma tranquilidade a vocês, né? Assista esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, dê aquela curtida, mostre para seus colegas na sua escola, né? Para que todo mundo vá fazer a prova um pouquinho mais bem preparado, para que você possa ter sucesso. Esse é o único desejo de um professor, né? Um professor que é o sucesso do seu aluno, um professor que é que o seu aluno tenha bastante alegria quando for fazer uma prova, de pegar e falar assim, puta merda, essa questão eu sei, porque eu lembro que o professor Renato Amigo já me avisou que essa questão poderia cair, olha, e caiu mesmo, né? A gente não está aqui fazendo nenhum trabalho de adivinhação, a gente está fazendo apenas um trabalho aí de análise de dados, né? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que esse vídeo tenha sido útil para você, mostre para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer e logo logo tem aí o vídeo da Unesp para você, beleza? No mais, o que eu tenho a dizer é te desejar um excelente Enem e te dizer o seguinte, ó, beijo, tchau, valeu galera!